Eu esqueci de colocar no manual, ele não se relata, mas a questão da quinta doença, né, a soja louca 2, né, como seria uma doença também que tem alguns surtos em algumas regiões do país, que é um outro tipo de nematóide da parte aérea, que provoca sintomas que às vezes muitas pessoas... Eu me lembro que quando se falava sobre a doença, tinha relações com boro, deficiência de boro, relações nutricionais, e mais tarde, né, foi comprovado a patogenicidade do Aphelencoides bs, que é um nematóide de parte aérea, né? Grande parte dos nematóides são do sistema radicular, mas esse nematóide ele sai do solo e vem para a parte aérea e provoca essa sintomatologia na soja, tá? Então, tem que atualizar esse slide. Então, são 4 os principais nematóides que afetam a cultura da soja: o nematóide reniforme, que tem, né, rotilênculos reniformes, o nematóide das lesões radiculares, então é um nematóide que vai provocar essas lesões, então ele não vai provocar galhos, o platilênculo braquiúdos, né, que a gente conhece. É um nematóide que migrou, ele no passado ele tinha uma grande importância para as plantas, para as gramíneas, né, de afetar lesões nas gramíneas, e hoje a gente tem um grande protagonismo, né, uma grande área, de certo modo ele se adaptou para a cultura da soja, e você vê expressivos danos provocados por essa espécie de nematóide. E o nematóide da galha, você tem, né, algumas culturas têm outras espécies que são mais importantes, mas aqui no Brasil você tem uma grande relevância para a meloidógena incógnita e meloidógena javânica, as duas principais espécies de nematóides que provocam galhas nas raízes. Então, nematóide de galhas, toda vez que se falar em nematóide de galhas, é o gênero meloidógena. E o nematóide do cisto, né, o formato do corpo da fêmea da galha, é um formato de pera. O nematóide do cisto é um formato limoniforme, a fêmea, nas raízes de soja. Então, quando você arranca, você vai ver a raiz dessa planta de soja, você vai ver os cistos, a região da boca, porque é conectado à região cortical, né, da raiz, ou, né, do sistema, mais profundamente no sistema vascular, e a fêmea vai ter um formato limoniforme. E o rotilênculos, um formato de rim, tá? Então, nós temos aqui quase um estudo das principais gêneros e espécies de nematóides fitopatogênicos para as culturas, acometendo a planta de soja. Então, vocês podem estudar bastante a cultura da soja com base nas incidências, né, desses diferentes gêneros, com essas particularidades, com essas sintomatologias e interações variáveis que vocês vão encontrar na cultura. Então, o meloidógeno incógnita predomina em áreas que são... ele vai aparecer em áreas, principalmente quando tem sucessão, com plantio de algodão e café, então ele vai ter uma alta incidência. As galhas nas raízes, possivelmente alguns, inadvertidamente, pode se confundir com os nódulos, né, para a cultura, mas você vai ter um padrão de tamanho, de união dessas galhas, e até mesmo você dissecando, abrindo com a unha ou com o canivete, essas galhas, é perceptível a olho nu a fêmea alojando-se com um padrão de distribuição espacial, né, aleatório, né, ou então em formato em áreas distribuídas de uma maneira irregular. Então, a questão do tráfico de máquinas e o homem, né, a maneira como o homem conduz essa lavoura que apresenta esses nematóides, ele pode aumentar a cada ano os surtos de incidência, aumentar essas rebobeiras, que são os padrões dessas doenças de solo, doenças afetadas por nematóides, que podem ser ampliadas por essa questão do tráfico de máquinas. Aqui, abrindo, né, um pouquinho essa raiz, vocês vão encontrar essas galhas, né, aqui, galhas de tremoço, contendo... um de vocês, acho que me deu essas raízes, essa foto que eu coloquei nesse slide aqui. Eu esqueci o nome dele. Ele está aqui. Gabriel, acho que é o Gabriel, que é essa foto aqui, Gabriel. Ele fez estágio, acho que na Embrapa Soja, e aí mostrou em áreas de plantio acho que de soja, que tinha tremoço,
que ele fez um estágio da turma de vocês. E aí mandou essa foto com tremoço, que é uma leguminosa hospedeira de mieloidose. E aqui o aspecto do corpo da fêmea, a região, né, da boca, e aqui a região perineal, que é muito importante para a identificação das espécies de mieloidose em raízes. A próxima, né, doença causada por nematóide, vocês vão ver uma redução drástica, né? Se afetou a vascularização, se afetou o sistema radicular, a planta vai ter um corte em relação às plantas que não estão infectadas, então que tem uma baixa incidência do nematóide. Essa é uma área da reboleira que apresenta uma população de nematóide que, consequentemente, está infectando essas raízes e provocando esses sintomas. Então, olha que interessante, né? As raízes doentes, o escurecimento do sistema radicular do solo, né? A lesão decorrente da lesão radicular dos pratilênculos braquiosos. Então, vocês têm várias estratégias envolvendo plantas que não são hospedeiras do patógeno, envolvendo a questão de matéria orgânica, envolvendo controle biológico, né? As doenças causadas por nematóides têm grandes trabalhos, importantes trabalhos envolvendo essa questão. Se você tem uma população, eu sempre falo, dou esse exemplo, essa metáfora, se você tem 100 propágulos de um determinado nematóide numa área, a ideia de você conseguir manter, criar uma condição ambiental nesse solo, de temperatura, de umidade, para um fungo se multiplicar, como pocônia, como tricoderma, como esses vários agentes de controle biológico que tem uns 200, 300, 400, se dentre as estratégias de manejo do solo você consiga promover o aumento da população desse agente de controle biológico que existia no passado naturalmente, que explica do porquê que esses surtos epidemiológicos, esses surtos de doença, eles ocorrem, porque durante o processo de domesticação da agricultura e essa homogeneização dessas áreas, quem que está querendo entrar? Tem mais algum louco aí? Hã? É amigo de quem, esse Valadão aí? Amigo do João Vitor, João? Do Lorival? Esse povo doido que colocaram para me trollar na aula? Mandaram. Boa! Conhece esse som, não. Hã? Conhece esse caboclo, não. Conhece? Conheço, não. É amigo do Lucas Fonseca, o Fonsequinha aí, né? Tá quietinho. Luiz Felipe. Pensei que era ele estava de novo aqui para falar não sei o quê. Mas voltando aqui, né? Então a gente sabe que, reparem, né? A questão da sintomatologia na raiz, a questão das galhas, né? Você não vai observar no nematóide pertencente a essa espécie, né? Que a característica principal são essas lesões que vão estar associadas às raízes. Professor, como que eu faço para poder fazer a detecção, né? Então, você pode pegar tanto do sistema radicular de plantas que você supõe, né, plantas com redução de tamanho, vai arrancar essas plantas, pegar o sistema radicular, bater no liquidificador e passar por um conjunto de peneiras, né, sendo que peneiras com granulometria maior em cima e as menores de 400 meshes embaixo, tanto quanto, você pode pegar tanto plantas quanto o próprio solo onde essa planta está presente. Então, as estratégias que vocês têm de usar o trato para tirar esse solo, esse mesmo solo que você vai tirar, essa metodologia que você tem de amostragem, você também pode utilizar nessas plantas com tamanhos reduzidos ou de redução de tamanho do local, você retira esse solo e também, da mesma forma, 15 vezes o volume de água que você tem para aquele solo a cada 100 gramas, vezes 15 vezes, né, 15 vezes 100 de volume de água, mistura bem e passa essa água, deixa de cantar, enfim, tem uma metodologia em que você vai passar por esse conjunto de peneiras. Você pode usar a solução de sacarose para separar, para purificar melhor o seu material, para retirar as impurezas do solo, para depois você quantificar os nematóides que estão presentes. E é claro que vocês podem encontrar outras espécies de nematóides. Nematóide espiralado é muito fácil de identificar. Eu me lembro que quando eu estudei nematologia,
O primeiro nematóide que eu vi, que eu aprendi, foi Helicotylenchus. Depois, aqueles nematóides que tinham uma forte anelação da cutícula, também pertencente, né, à ordem a superordem, enfim, Criconemoide, que tem uma anelação muito forte. Por exemplo, solos do Cerrado, a gente fez algumas amostragens em solos do Cerrado e via muito nessas regiões de florestas nativas grande quantidade de nematóides fitoparasitas, né, pertencentes a essa ordem Criconemoide. E aí muitas dessas características que dependem, né, que representam esses grupos, como eu falei para vocês da morfologia das fêmeas, desses nematóides mais comuns na soja, eles são essenciais, né? Então são o caminho, né? Assim como eu falei de métodos de diagnóstico para bactérias, para nematologia você tem associado a aspectos da morfologia dos gêneros e a questão do trabalho na lupa, a questão do trabalho no microscópio para identificar componentes e reconhecer os diferentes desculpa, não é instares, os diferentes estádios, né, do juvenil, de ovo, juvenil de primeiro insta, de segundo, terceiro, quarto, depois adulto. Então, cada um vai passando por algumas modificações. Às vezes, quando é jovem, ele pode ter um padrão, né? E depois, quando fica adulto, vocês encontram dimorfismo sexual. E por falar de dimorfismo sexual, esse é um exemplo, né? Nematóide Pratylenchus é um exemplo de nematóide que não tem, o macho e a fêmea não tem diferença morfológica, né? Não tem dimorfismo sexual, como eu falei para vocês do Rotilenchus, como eu falei do Meloidogene, como eu falei do Heterodera. O macho e a fêmea, o macho é considerado esbelto e migratório, né? É o termo que é utilizado, e a fêmea, elas são consideradas obesas. Então, ela tem uma morfologia que varia. Então, a fêmea de Rotilenchus tem um formato de rim no corpo, de Meloidogene tem um formato de pera, e a fêmea de Heterodera tem um formato de limão, limoniforme, né? Então, aqui uma característica do sinal, né, do nematóide, a presença, né, do estomatostílio, né, do estilete, e a redução de tamanho, né? Então, você pode fazer tanto com raízes da planta, né, tentando tomar cuidado para não deixar essas raízes no solo, então tentar fragmentar o máximo possível. Às vezes, com uma pá, você pode retirar uma porção do solo e uma porção da planta e fazer extração, fazer estudos em cima desses nematóides, né? Vocês poderiam fazer um trabalho de TCC em cima de um método de manejo de uma cultura qualquer e em cima das plantas que têm redução de tamanho, coletar direcionadamente para essas plantas, para esses sintomas. Provavelmente existe uma alta população quando você vê uma planta com um sintoma tão diferenciado como a gente encontra aqui. É claro que situações de abióticas, compactação de solos, estresses, isso podem somatizar e favorecer a planta ser infectada se o nematóide estiver perto desse sistema radicular. Então, o Rotilenchus reniforme aqui, então repare a fêmea e o macho, né? Então, a fêmea, formato de rim, a vulva, a cauda, região labial, as três partes que compõem o esôfago, né? Então, o pré-corpo, o metacorpo e o pós-corpo, o intestino, região ovariana. Então, vocês vão ter o J1, que ocorre aqui dentro, a fase de desenvolvimento que ocorre aqui dentro. Então, os nematóides, eles são chamados de juvenis. Por que não utiliza a mesma terminologia que os insetos? Você sabe me dizer? Por que você não fala ovo, larva, pupa, adulto, que é o termo utilizado para as fases de crescimento dos insetos? E por que os nematóides você também não tem esse termo? Você tem um termo que é ovo, juvenil, 1, 2, 3, 4, depois adulto. Por que você chama de juvenil para nematóide e não, a nomenclatura dos estádios não é a mesma como para os insetos? Alguém sabe me dizer? Nematologista de plantão? Sabem? Leandra, Luiz Felipe, Amanda? Alguém vai salvar essa turma?
Entenderam a minha pergunta? Bora? Vocês acordarem aí. Carlos Alberto, Eduardinha, João Vitor, que é sempre tão participativo. E João Vitor, fala aí. Consegue, sabe por que nematóides são chamados os estágios de desenvolvimento de juvenis e não a mesma nomenclatura que os insetos? Já fizeram a nematologia? Fala para a Glênia, pegar e puxar a orelha de vocês. Sim ou não? Procurem aí na internet, vamos ver se vocês acham. 10 pontos no próximo teste. Aí sim, né, vocês respondem. Eu vou falar. Então, porque quando os nematóides, quando ele é jovem, ele já é muito parecido com a fase adulta. Por isso que é chamado de juvenil 1, 2, 3 e 4. Então, na verdade, não existe uma metamorfose, não existe uma mudança. O indivíduo é uma lagarta que depois passa a ser uma pulpa, que depois passa a ser um adulto. E ele é completamente diferente. Tem uma mudança da sua forma, da sua morfologia, no caso dos insetos, muito grande. Para nematóides, isso não acontece. Se você for reparar e considerar que dentro do próprio ovo, se você olhar no microscópio, um nematóide, um Hotilenchus que seja, ou um meloidógene, o nematóide que está dentro da barriga da fêmea, ele é igualzinho à fase adulta, né? É claro que vai ter as estruturas inacabadas, não tão maduras, né? Então, isso, com o tempo, ela vai se desenvolver, as gônadas vão se desenvolver. Mas o indivíduo, desde o J1, ele não passa por metamorfose. Por isso que a gente chama de juvenil e não tem uma nomenclatura similar ao que a gente encontra para os insetos, que passam por metamorfose. Inseto existe em metamorfoses. E para os nematóides, o jovem, o J1, o primeiro estágio de desenvolvimento, ele é muito similar ao que é a fase adulta. Então, é um protótipo do que vai ser quando adulto. Então, ele sofre muito poucas modificações. Ele só amadurece as suas estruturas, os seus sistemas excretores, sistemas digestórios, né? E o crescimento das estruturas do nematóide. Tá? Não esqueçam que o J1 é sempre dentro do corpo da fêmea e o J2 é fora. Por isso que sempre os J2, né, esse estágio de desenvolvimento é o chamado infectivo e não o J1, para os nematóides. Então, o nematóide do cisto, por fim, né, em 1991, na safra de 91-92, foi a primeira safra em que foi detectada a presença, olha na foto, você consegue observar a presença, o corpo da fêmea fica para fora, então vocês vão ter, foi detectado no Brasil a presença de Heterodera, um nematóide muito importante. Vocês têm vários materiais com resistência, com tolerância, né? Então, aqui um exemplo de uma foto de um material suscetível e um material resistente de um campo, né? Naturalmente infestado por Heterodera glycinis. Então, esse nematóide do cisto, né, que vocês têm, ele jovem, em um ano, o nematóide do cisto ele pode gerar no campo de 3 a 6 gerações. Essas fêmeas têm um formato de limão, um comprimento de mais ou menos de 0,4 a 0,8 milímetros, né, ou 400 ou 800 micrômetros. A temperatura de 23 a 28 graus Celsius é ótima para esse nematóide. E você controla com o uso de crotalária, as raízes, ela serve como armadilha, por exemplo, a crotalária utilizada para adubação verde, como armadilha para reduzir a população desse nematóide. Os agentes biológicos mais utilizados para controle de Heterodera é Pocônia, Chlamydospora, tem um produto comercial que vende Pocônia. Vocês lembram o nome do produto comercial com Pocônia? Eduardinho, lembra? Lembra, Marcelo, o nome do produto comercial com Pocônia? Procurei para mim na internet. Tem Pasteuria, Nishi-Zawa e Pastelomices lilaceo, também tem o nome de um produto comercial. Procura para mim também. Pocônia.
Pocônia, produto comercial, e Paecilomyces. Existe um produto comercial que vende esse agente de controle biológico para controlar nematóide do cisto. Lá no Agrofit vocês vão encontrar esse produto. Pasteur eu não sei de cabeça, aí vocês podem me tirar essa dúvida, né? Ou, né, se vocês tiverem curiosidade, procurar na internet. Podem tratar sementes com produtos, tanto produtos químicos quanto produtos biológicos, ou até misturados, né? Existem muitas iniciativas em soja envolvendo as próprias bactérias fixadoras de N, junto com moléculas químicas, inseticidas, fungicidas, e cultivares resistentes às raças 1 e 3, que são a grande maioria, né, das raças que ocorrem nos campos. Nós temos, então, a BRS 7581-RR, um material transgênico. Existe um material precoce, né, que tem de 58 a 117 dias, resistente à raça 4, 1, 3, 5 e 14. Além disso, existe iniciativas de uso de indutor químico de resistência. Não. Pocônia e Paecilomyces são dois gêneros de bactéria. Pocônia é fungo e Paecilomyces é fungo. O nome do produto comercial que é para o mercado, só procura para mim, só para falar para eles. Pocônia, P-O-C-H-O-N-I-A, e o outro, abre outra janela. Paecilomyces, se escreve Paecilomyces. Então, P-A-E de elefante, C-I-L-O-M-Y-C-E-S. Nome comercial do produto biológico, os dois. E o ciclo de vida, né, ele pode variar de 21 a 23 dias, esse nematóide. Né, então, ele nasce, cresce, morre. E tem 4 equidizes, né, durante o seu ciclo. As fêmeas, pós-fertilizadas, armazenam os ovos no seu interior. E depois, com a morte, ela se torna uma forma rígida e quimicamente adquire uma coloração marrom, né, que é o que dá o nome da doença nematóide do cisto. E esses cistos, eles podem conter de 500 ovos, mesmo que sem o hospedeiro, eles ficam viáveis por até 7 anos. Olha que interessante. Então, o nematóide do cisto da soja, ele contém ovos, né, das fêmeas que morrem, e esses ovos são viáveis por até um período de 7 anos no campo, tá? Então, esse escurecimento indica que ele está nessa fase de cisto, uma fase de sobrevivência para esse nematóide. Pocônia, pessoal, Pocônia é Rhizotec, o nome do produto comercial, se vocês quiserem anotar no caderno ali. Outro. Nemate, isso. Nemate é bastante famoso. Eu acho que alguns de vocês já fizeram até ensaio. Eu sei que a Greiner já trabalhou com esses dois. Ela já até mandou material para cá, para o laboratório. Tanto Pocônia quanto Paecilomyces. O nemate é o Paecilomyces e a Pocônia, qual é o nome da Pocônia? E o Rhizotec. Tá bom? Então, esses são produtos biológicos comercializados que estão no mercado para serem utilizados para controle de nematóides. E era isso que eu tinha para falar para vocês